Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Carvalho. Ela trabalha com justiça restaurativa no judiciário. Ela também busca trazer corpo e sentir para sua prática e adora coentro. E tá aqui também com a gente a Taina Meirelles, baiana que ama um samba e facilita a comunicação não violenta. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Bom, esse tema de comunicação já faz parte da minha vida há um tempo, desde que eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa e tentar viver isso na minha vida, que comunicação e diálogo tem feito muita parte do meu dia a dia e da minha rotina. Então é um assunto que me interessa muito. E por isso que eu convidei hoje para conversar com a gente a Taina Meirelles e a Fernanda Carvalho para contar um pouco do que é esse se comunicar, como que a gente se comunica. E eu, por exemplo, desde a da adolescência, eu tinha muitas questões com me comunicar, assim. Eu me sentia muito fechada, eu gostava muito de escutar os outros, mas eu tinha muito receio de me expressar. Então, eu passei um período bem grande, assim, da minha adolescência sem conseguir me expressar exatamente sobre o que eu sentia, como eu era, o que eu queria para minha vida. E isso foi tendo diversas repercussões, assim, tanto no meu corpo físico, de saúde, como também de saúde mental. Eu passei por um processo de depressão e fui descobrindo, assim, depois que eu me curei, que se expressar é algo essencial ao ser humano e principalmente para mim. E hoje eu me entendo me comunicando de um lugar que cada vez mais eu quero me comunicar com o que é verdadeiro para mim. E eu queria começar desse jeito, perguntando para Fernanda como que você se comunica, Fê? Oi, Débora. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer a Taina. É sempre uma delícia ter essa oportunidade, porque a gente reflete muito sobre a gente mesmo, né? Quando é convidada assim, a refletir sobre temas tão importantes, né? Para a vida, para o nosso caminhar aí nesse nosso percurso terreno, né? Eu tenho uma trajetória aí, né, dentro do sistema de justiça, trabalho como juíza e desde muito logo percebi que essas habilidades da comunicação que são tão formais, né, dentro do sistema de justiça não serviam aí para os propósitos, né, com que eu me alinhava, pelos quais eu decidi virar juíza. E, e acho que cada vez mais eu fui enveredando por uma interface, né, entre essa comunicação, que eu acho que tem que ser eficiente, tem que ser clara, né, de muitas maneiras a gente não consegue fugir, né, do vocabulário jurídico, porque existem algumas formas, mas se a gente quer realmente, eu percebia que se eu quisesse acessar, né, os propósitos, as finalidades aí, é, eu acho que em busca de abordagens aí mais verdadeiras, né, mais aprofundadas dos conflitos, eu precisava transformar realmente o jeito de me comunicar com as pessoas, né, descondicionar, né, essa comunicação tão formal, eu acho, do mundo jurídico. E eu sempre tive uma vida que até então era paralela, que era uma vida de bailarina. Eu sempre me dediquei às histórias do corpo, desde muito pequena. E nessa época era meio esquizofrênico, assim, viver em dois mundos, né? Eu até brincava, assim, eu saía do trabalho, tirava o taier e vestia uma calça de moletom furada para ir dançar na porta do Sesc, num espetáculo de improviso, sabe? E algumas vezes aconteceu uma coisa tão engraçada, assim, que o guarda que ficava na porta do Sesc, ele já tinha trabalhado no prédio do juizado. E ele não entendia nada, assim, como é que eu me transformava em outra pessoa que começava a me comunicar por meio do meu corpo, né, e rolava no chão, e rolava e interagia com o corpo de outras pessoas. Então eu estou trazendo isso assim porque eu acho que a gente é muito cindido enquanto ser humano, né? Assim, a gente vive numa cultura, nossa cultura ocidental, principalmente quando a gente tem uma profissão mais formal, esquece muito dessas habilidades todas do corpo, né?
como a gente precisa se conectar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, por meio das identificações que o corpo traz, que o corpo permite. E ao longo do tempo, assim, eu fui conseguindo fazer uma espécie de fusão, né, dessas habilidades todas. E eu acho que hoje, para mim, o meu comunicar é um só, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, seja na vida com pessoas que eu não conheço, né? Porque eu acho que eu consegui fazer essa união, né, de habilidades da ordem da palavra e da ordem da sensação, do sentimento e da verdade do que eu preciso, do que eu quero comunicar. E o corpo traz muito isso para mim. Sim, para mim é muito palpável assim o que você traz, porque justamente é, estar dentro do direito, né, ainda que hoje pela justiça restaurativa, sempre me trouxe essa divisão de vida, se assim eu puder chamar, que é o que a gente já conversou, né, de no trabalho parecer uma pessoa, né, uma seriedade e uma sisudez e uma dureza que, na verdade, né, quando eu chegava em casa eu era a mais palhaça possível. E aí não dizendo que eu tenha que ser um ou outro, né, ou que eu teria que ser mais palhaça no trabalho, mas como entender a Débora como um ser com tudo isso, né, que contempla tudo isso e não algo exatamente dividido na comunicação, né, que um lugar eu sou extremamente algo e do outro extremamente outro e que fica parecendo que falta comunicação dentro de mim mesma, né? Mas começando com isso, perguntando agora para a Taina, que ainda bem, talvez, né? Não sei se eu posso falar isso, não está dentro do direito, tem uma outra perspectiva. Então, como facilitadora de CNV, Taina, como que é essa sua comunicação para você hoje? Bom, olá, né? Olá a todos. Oi, Débora. Oi, Fernanda. Prazer estar aqui também com vocês. Eu ouvindo vocês já fico pensando aqui em várias coisas para falar, relacionar, né? Então, vou falar como que é essa comunicação para mim no geral e talvez trazer um pouquinho depois para o pessoal. Ao mesmo tempo que eu, como facilitadora de comunicação não violenta, como a Débora falou, né? Eu sempre penso que aquilo que eu compartilho com as pessoas, né, e a CNV, vou usar aqui a sigla muitas vezes para ficar mais fluido, mais fácil, eu acredito que compartilhar, né, facilita a CNV é exatamente uma expressão daquilo que eu sou. Né? Esse já é um conceito um pouco diferente do que é comunicação não violenta, acho que eu vou falar ao longo do podcast algumas coisas em relação a isso também. Então, a primeira coisa que para mim me soa como, né, o que é se comunicar para você, eu concordo super com a Fernanda e também é uma visão que está dentro da comunicação não violenta, no sentido de que a comunicação ela é integral, né, ela é não verbal também, ela é verbal. Aqui eu já vou trazer talvez um certo mito que existe em relação à comunicação não violenta, né, que é algumas pessoas acham que é a linguagem, somente aquilo que a gente fala para os outros. E, na verdade, a linguagem é só uma parte desse processo, né? A linguagem falada. Então, a comunicação ela realmente é integral e cada vez mais a gente olha para o corpo, porque eu vi isso na sua fala, Débora, né? A comunicação passa muito por esse, acho que primeiro conhecimento, né? Daquilo que vive em nós. E aí, nessa nível, a gente traz isso em linguagem, né? Como sentimentos e necessidades. Então, o corpo ajuda a gente a reconhecer principalmente as emoções, né, os sentimentos e também as necessidades. Aí a gente tem uma parte que tem uma certa espiritualidade, a CNV tem uma certa espiritualidade, onde a gente conecta, aprende a reconhecer no corpo também onde vivem as necessidades. Então, acho que tem a ver com, quando a gente fala dessa pergunta, o que está vivo em nós, que é uma das perguntas pilares da comunicação não violenta, eu acho que a gente está falando sobre tudo isso. Então, investigar isso que vive em nós, para mim, comunicação é isso. Primeiro, investigar, reconhecer aquilo que vive em mim, expressar isso para o outro, né? E estar atento e presente para perceber o que está vivo nessa outra pessoa, né? E muito nesse olhar mesmo integral. A gente fala muito sobre, né, na escuta, então a comunicação inclui a expressão e a escuta, e na escuta a gente fala muito sobre ouvir por trás das palavras. Então é muito importante a gente estar atento, né, conseguir reconhecer os sinais, né, as expressões, né, as emoções.
E acho que o processo de comunicação como um todo, ele inclui, né, isso, ele inclui as pessoas com quem eu me comunico, e eu preciso saber se as minhas mensagens também na expressão, né, elas chegam do outro lado. Acho que é cuidar disso também, como as minhas mensagens chegam no outro, se eu estou sendo compreendida, eu tenho responsabilidade nisso, né? E eu estou trazendo isso, Débora, porque na sua primeira fala me chamou a atenção, você falou assim, que você tem trabalhado a sua comunicação, né, para um lugar cada vez mais de expressão da sua verdade e tal. E aí eu fico com a pergunta que talvez a gente pode conversar um pouco aqui, né? O que é essa expressão verdadeira? E tô trazendo isso porque a partir do lugar que eu falo, eu me interesso muito por essa discussão, né? Que essa expressão que a gente fala, a expressão verdadeira, ou fala de autenticidade, fala dessas coisas, e tem gente que acha que expressar a sua verdade é sair dizendo tudo que quer e bem entende. Sim. Né? E eu falo muito que não é bem assim. Né? E no olhar da comunicação não violenta, a expressão verdadeira, que a gente chama também de expressão autêntica, ela tem muito a ver com responsabilidade, né? Com expressar em primeira pessoa, exatamente expressar esse meu mundo interno e tal. Mas não é dizer o que eu quero e bem entendo sem me preocupar com os outros, né? Eu acho que esse é algo que a gente, de repente, pode bater um papo aqui, que eu acho que é bem interessante, assim. Eu me vejo, assim, eu provocando aqui uma... né? Como talvez um tema aí para nossa conversa, mas eu acho que é bem importante. E só para finalizar, acho que eu cheguei na comunicação não violenta também por isso, né? A comunicação não violenta foi uma surpresa para mim quando eu me encontrei com ela, porque antes, né? Eu acho que toda a minha vida, assim, eu sempre fui essa pessoa muito... E as pessoas me reconhecem como muito autêntica, né? Então eu sempre briguei pela minha verdade, né? Mas sim, reconheço hoje com muita tranquilidade que estava num lugar um pouco trágico, né? Desse aí que eu acabei de falar. E fui aprendendo, né, no processo, quando eu comecei a aprender a escutar, como eu conheci a empatia, comecei a aprender empatia, que é uma coisa super possível, né? As pessoas acham que empatia, tem gente que acha que você nasce sabendo. Eu falo, não, gente, empatia a gente desenvolve, aprende. E aí eu fui aprendendo que eu podia sim expressar essa minha verdade e tal, mas de um outro lugar, de um lugar cuidadoso, né? Um lugar que considera as outras pessoas e tal. Então eu acho muito maravilhoso a CNV nesse processo, né? De apoiar a comunicação, porque a busca, né, que a CNV apoia é exatamente o que eu quero para minha vida, que é poder viver completamente, né, a minha verdade, considerando, cuidando das minhas relações, né? Porque se eu considero só a minha verdade, eu não tô nem aí pro outro, ou vice-versa, eu me submeto ao outro, né? Sim. E acabo me anulando. E essa é um pouco da dinâmica convencional aí no dia a dia das pessoas, das relações. E eu quero uma coisa diferente. E eu fico, nossa, achei interessante que você trouxe isso do que é, né, esse comunicar a sua verdade, porque fiquei pensando enquanto vocês falavam que primeiramente quando eu penso em comunicação, me vinha muito, ainda me vem esse estar em relação, né? Então, como eu me comunico com o outro. Mas aí vocês foram falando e eu fui me percebendo aqui o quanto comunicação hoje para mim, cada vez mais, é um momento de reflexão sobre mim mesma, né? Então é um passo antes que é o como eu me comunico comigo, né? E porque por um longo tempo, por não me expressar muito, enfim, né? Ser uma pessoa que guardava as coisas para mim, tinha medo de me expressar, meio que travou esse processo de me comunicar comigo. E quando eu entrei em contato tanto com a justiça restaurativa e também com a comunicação não violenta, me vieram perguntas que faziam eu conversar comigo mesma, né? Antes de ter algum tipo de reação à vida e às relações. Então, esse lugar de me investigar, né? Antes de sair me expressando, por assim dizer, me vem agora como uma comunicação comigo, né? Então, perceber esses sintomas físicos, como o meu corpo conversando comigo, perceber os sentimentos que me vêm quando alguém me fala alguma coisa e isso ser uma comunicação que eu preciso ter comigo mesma para ter clareza do que eu tô sentindo. Então, percebi agora, assim, como esse processo tem muito a ver também com como você conversa com você mesma, porque às vezes as pessoas, eu vejo muito pela Taina, né, por acompanhar um pouco o trabalho dela,
de pessoas querendo entrar na CNV para conversar melhor com alguém, né? Então eu preciso da CNV para resolver a relação tal. E aí não é tanto só sobre a pessoa tal, mas é muito mais sobre você, como você está se percebendo, né, nessa relação, como você se percebe nessas sensações, sentimentos e necessidades. E aí, acho que puxando esse gancho, perguntar para vocês assim, qual que é o desafio que vocês sentem em se proporem a se comunicar dessa forma, né? Porque eu entendo que, para mim, quando eu comecei a entender a justiça restaurativa como um espaço, né, que a gente constrói para que a gente possa se expressar, para que a gente possa ser ouvido e que a gente possa construir algo, começou a ser um desafio para mim perceber que o mundo não é assim, só que porque antes o mundo não era assim e tá tudo bem, porque só tinha isso. E aí, depois que eu percebi a justiça restaurativa, comecei a perceber muitos desafios de ter isso dentro de mim e querer viver isso, mas uma dificuldade assim de muitas vezes não achar espaço ou, enfim, porque o mundo funciona numa outra lógica e muitas vezes eu sou convidada a estar nessa outra lógica, né? Então esse é um pouco do desafio que eu vivo. E vocês, assim, vocês sentem que tem um desafio de viver dessa forma? Sim! Agora fica parecia que eu estava naquele programa do Silvio Santos, sabe? Que a gente Sim, entrava você quer dentro do trocar? foguetinho. Não sei se é da época de vocês, mas É sim. sim! Trocar uma geladeira por uma bicicleta. Posso falar, Taina? Contar um pouquinho? Com certeza. Para mim também é assim, mas daqui a pouco eu conto a minha experiência. Eu quero contar que, antes de mais nada, que eu me identifico muito com a sua linha de trabalho na CNV, assim, porque eu percebo que tem um aprofundamento que eu acho muito importante, né? Porque existe uma linha de CNV que trabalha com fórmulas, né? Com um roteiro, assim, que parece quase uma ficção, se a gente for aprofundar nas nossas camadas emocionais, né? Pensar Sim. que, você O Fê, identifica a sua emoção... Oi, estão me eu queria ouvindo? dizer, eu queria dizer assim, na verdade, só para contribuir, acho que não é uma linha de CNV. Né? A CNV, e vou arriscar que eu sou ousada, a Débora já me conhece, a CNV é o que eu vou falar aqui hoje nesse episódio. E eu acho que isso que você está chamando de linha da CNV, na verdade, são interpretações humanas sobre o que é a CNV. Sim, Então, sim. mas a CNV, não existe essa linha método de CNV, né? São interpretações, enfim, não, que as pessoas exatamente. fazem, né? Eu acho que cada pessoa que pratica CNV consegue aprofundar de acordo com o tanto de camada que vem pesquisando em si, né? Assim, o tanto de conteúdo, de camadas que consegue dar profundidade. Porque quando você falou, por exemplo, que a sua verdade, eu não lembro que palavra que você trouxe, que você costumava expressar a sua verdade de forma dramática. Eu me reconheço nisso porque em muitos momentos eu ainda faço isso, eu expresso a minha realidade de forma raivosa, dependendo da emoção, né? Essa raiva é uma emoção muito presente na minha pessoa. Eu tenho uma energia muito grande no meu fazer, no meu jeito de estar no mundo, e a raiva é uma emoção muito comum assim para mim, porque tudo é muito intenso. E aí, o que eu percebo é que se eu não consigo entender a minha raiva, entender o motivo da minha raiva estar surgindo, entender onde é que ela está pegando no meu corpo, dar manejo para ela, encontrar caminhos no meu corpo para que essa raiva se transforme em entendimento, em pedido, né, em reconhecimento da necessidade que está sendo desatendida, eu não consigo minimamente me fazer comunicar. Essa que é a realidade. Então eu vou produzindo cada vez mais resultados, né, ruins nas minhas relações, né? As pessoas não conseguem entender o que eu estou precisando. Muitas vezes a gente fica de louca na história, né? E eu acho que isso... mulher tem uma coisa assim que é muito... vou falar de mim, né? Eu sou uma mulher muito emotiva, assim, muito sensível, muito emotiva. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender, né? De onde está vindo isso? Por que está vindo? Fica tudo tão confuso. Eu acabei de passar por um puerpério, assim, super intenso, né? Violeta tá com 10 meses de idade.
E vocês podem imaginar o que não foi um puerpério na pandemia, né? Eu brinco que foi uma puerdemia, porque foi muito intenso, assim, eu entrando muito em contato com as minhas sombras, tendo muita dificuldade de entender quais eram as minhas necessidades que não estavam conseguindo ser atendidas naquele momento, né, em que eu tive isolada das pessoas, com bebê. Então, muitas vezes eu me expressei de formas muito agressivas, né? E eu só conseguia entender isso depois que os hormônios, porque a gente tem isso, nós, os seres humanos, tem hormônios, tem componentes de diversas ordens, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está exaurido. Então, eu acho que reconhecer essas camadas pelas quais a gente tem que passar para entender realmente qual é a nossa necessidade ali que não está sendo satisfeita, é um desafio enorme, 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 assim. E eu vou contar que muitas vezes nas minhas relações pessoais, por mais assim que eu tenha lido Marshalls e feito cursos de CNV, e seja da JR, e trabalhe com o perdão, chegar lá, tem horas que tudo isso falha. E aí eu acho que é isso, assim, também a gente se reconhecer nesse lugar de estar aprendendo mais e mais, né, sobre nós mesmos, estar entendendo assim a falibilidade também dos recursos, porque no fim das contas eu acho que tem uma vulnerabilidade muito grande nesse lugar de ser humano, né? E nessas horas eu busco muito esse lugar do auto perdão, do, sabe, da autocompaixão e e é isso, percorrendo esses caminhos, né, para que num próximo movimento eu consiga me entender melhor. Eu acho que a gente vai fazendo registros, né, no corpo, assim. E quando eu falo um pouco de manejo, esse trabalho que eu venho tendo de corpo, né, já faz algum tempo, assim, me ajuda muito com isso, porque quando eu percebo que eu tô com raiva, que eu tô perdendo a minha capacidade de elaboração, né, da minha comunicação, eu aprendi a ficar quieta, e aí até vou entrar num conteúdo que você tinha proposto que a gente refletisse, né, Débora, que é o lugar do silêncio. Eu acho que nesse Sim. momento o silêncio para mim está fazendo muito sentido, não como um lugar de não falar, de me calar, mas de me perceber. Né? Dá tempo de perceber quais são os caminhos, onde é que a raiva está pegando no meu corpo, entender a partir de construções aí da centralização corpo e mente, que é uma técnica, um método de escuta do corpo, né? De entendimento do corpo. O que eu posso fazer para essa raiva ser transformada? E aí eu gosto muito de usar os fluidos do corpo, sabe? O sistema líquido é um sistema que dá muita passagem, dá muita transformação. Então eu entro da pele para dentro, assim, entro na minha casa corpo e deixo esses rios passarem por mim, essas águas varrerem, sabe? Essas coisas que estão sendo retidas no meu corpo. E aí eu tenho condição de me reelaborar, de me remanejar para ter um outro entendimento, né? Porque a gente sabe que a raiva, por exemplo, é uma emoção que toma, né? A raiva, o medo, essas emoções muito primitivas, elas nos tomam completamente, né? É um negócio muito louco. Por isso que para mim está sendo muito importante esse aprendizado, sabe? De entrar em contato com esse lugar interno. Aí sim eu tenho a condição de elaborar a minha fala, né? De forma a expressar o que eu sinto, o que eu preciso, né? E me conectar com a outra pessoa de uma forma eu acho que pacífica mesmo, né? Pelo que a gente entende de paz, assim, como um lugar de harmonia, de produção de alguma beleza, né? De alguma humanidade aí conectada mesmo. Tá, e quer contar o motivo do seu sim agora? Vou contar. Primeiro, eu vou aproveitar assim, né, que a Fê já falou aí, né, eu escutei a Fê falar muito, né, os desafios com ela mesma, né, pra Sim. comunicar dessa forma e coisas que ela faz com silêncio, né, olhar pro corpo e tal. Então, eu vou fazer pegar as palavras dela, dizer que eu também uso essas estratégias e vou trazer aqui um outro olhar, né, que é os desafios de me comunicar dessa maneira no mundo, né? Com a sociedade, com os outros, assim. Então, eu fiquei com vontade de falar sobre isso. Então, acho que tem um grande desafio, né? Como a Débora falou, eu comecei né, na JR e tal, e aí me comunico assim, olho para o mundo e falo, cara, parece que a gente não se encaixa, né?
A gente tá aqui e às vezes a gente se acha assim meio ET do processo. Então, eu acho que esse é um grande desafio, sim. Né? Eu faço, né, pratico e compartilho comunicação não violenta há 4 anos. E eu vejo isso, não, né, não só eu enfrento isso, como as pessoas com quem eu compartilho, acompanho também, trazem muito essa dificuldade. Às vezes a pessoa vem para um curso e começa a aprender a se comunicar assim, a partir, né, de si, do seu corpo, das suas emoções, das suas necessidades. E aí ela chega em casa e fica parecendo estranha, e ela fica meio estranha, as pessoas não entendem, ela não sabe muito como se expressar naquele lugar e tal. Porque efetivamente a nossa sociedade, né, nos ensina não só a nos comunicar, já dizia Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, a sociedade nos ensina a pensar, né, e se comunicar de maneiras que não servem à nossa vida. E aí você começa a aprender, que na CNV a gente também traz essa expressão, né, que é uma comunicação a serviço da vida, um processo a serviço da vida. E eu começo a aprender aquilo diferente e tal, mas eu sou minoria, né, digamos assim, numa sociedade eu sou minoria, às vezes em casa eu sou a única, às vezes não sei o quê, então eu acho que uma grande ajuda nesse sentido, e a gente fala muito disso, né, na Connect, assim, que é, enfim, é a minha empresa que eu criei aí para compartilhar a comunicação não violenta e com a rede de apoio da Connect, nessa expressão de apoio mesmo, de rede de apoio, comunidade. A gente costuma falar muito nos grupos de comunicação não violenta que não dá para praticar CNV sem comunidade. E comunidade é simplesmente pessoas que estão a fim de pensar e se comunicar dessa outra forma. E quando eu falo em pensar, que eu acho que é uma coisa que é importante da gente trazer aqui nesse contexto, é pensar fora do paradigma certo e errado. Eu acho que a gente tá aqui, nós três compartilhamos, né? Esse ideal e essa escolha de viver nesse outro paradigma, que é o paradigma que, em vez de olhar para o certo e errado, olha para aquilo que é importante para todo ser humano. Então, tá olhando para as necessidades humanas, né? Tá buscando esse olhar de compreensão realmente para criar, né, essa comunicação em uma sociedade pacífica, como trouxe aí a Fernanda. Então, eu acho que tem esse desafio externo que é grande, e eu vou trazer uma reflexão inspirada de uma professora minha de comunicação não violenta. Recentemente eu estive com ela e ela trouxe algo que fez muito sentido para mim. Ela falou assim, a gente se entendeu assim, nós somos, né, nós estamos aqui nesse grupo tal, e a gente quer viver, né, um paradigma sustentado por essas outras formas de se relacionar, mas é como se a gente estivesse vivendo um novo mundo nas nossas ideias, mas a estrutura do mundo que a gente vive é a outra. Ela falou, a gente não tem a escola que está, né, coerente com aquilo que a gente acredita, a gente não tem ainda o sistema de justiça coerente ao que a gente acredita, a gente ainda não tem as empresas, né, alinhadas com aquilo que a gente acredita. Então, o que a gente tem são nossas ideias e nossa vulnerabilidade. Né? Isso me toca bastante, porque eu vi também na fala da Fê, né, essa coisa ela falou algum momento, era rotulada, sei lá, como emotiva e sensível, não sei o quê. E fazer a comunicação, para mim, né, verdadeira e autêntica, passa muito por esse lugar, que eu vou dizer, é assumir né, as nossas emoções, nossa sensibilidade, nossa vulnerabilidade, e vou dizer mais, para mim isso é assumir nossa humanidade. Eu até brinco, às vezes eu falo, nossa, eu acho bem incrível que a gente precisa estudar hoje em dia para voltar a ser humanos. É um negócio muito louco, eu não sei o que vocês acham em relação a isso, né? Super. E quando as pessoas pedem desculpa por chorar, né? Ou sei lá, não sei se já aconteceu com vocês, mas como a emoção, né? O sentir, hoje eu compreendo dessa forma, tá num lugar de vergonha, né? De incômodo. Tipo, nossa, desculpa te incomodar por ter me emocionado. E pelo contrário, né? Para mim o incômodo é você não estar inteiro comigo. É você não estar inteiro no nosso diálogo, né? E não, de fato, sentir coisas. E aí eu acho que tem a ver muito com... Pra mim, assim, muito engraçado, eu amo muito refletir sobre isso, que é quando eu aprendi a me expressar, digamos assim, saía desse jeito que a Fê falou, né? Saía dando bica em quem estivesse na frente, porque acho que foram tantos anos com muitas coisas mal resolvidas dentro de mim, que quando eu descobri que eu podia abrir a boca e saía... Eu virei a grossa de todo mundo, né? De todas as relações, porque realmente eu não tinha um cuidado em como tirar isso de mim, né?
Mas, ao mesmo tempo, o que foi criando aqui dentro também foi uma percepção de que expressão estava exatamente no sair palavras da minha boca, né? Então, esse lugar muito fixo do preciso falar, porque eu preciso falar, porque eu preciso falar. E esquecendo que meu corpo vai junto, né? Então, o corpo cansado, mas eu preciso falar. E aí, como entender esse lugar do silêncio, né? Que é uma coisa que para mim me fascina muito, que é o do dar espaço para a relação existir no entre, né? Que eu acho que até a Taina fala isso, mas isso é muito presente na minha cabeça, que é dar espaço para o entre. Então, quando eu parei de falar um pouquinho, não quer dizer, bem como a Fê disse, né? Eu não tô me privando de falar, porque eu já tô num lugar hoje que eu me sinto confortável em me expressar na maior parte do tempo. Mas quando eu dou espaço para o silêncio, é da presença poder existir sem palavras, né? Do corpo poder trocar ideia, da energia, né? Do momento, do espaço entre aquela relação, poder existir para além sei lá, do que as palavras poderiam chegar, né? E eu lembro que teve uma vez que, quando aconteceu todo aquele tiroteio naquela escola Raul Brasil, né, lá em Suzano, eu fui junto com psicólogas e toda uma equipe da Defensoria Pública aqui de São Paulo para fazer a recepção dos alunos, né, depois de um trauma gigantesco. E eu lembro que eu tava junto lá com a psicóloga e tinha uma garota super novinha falando de como ela tava se sentindo muito mal e ela só chorava, só chorava. E naquele momento, eu, assim, precisei reconhecer dentro de mim, humildemente, que eu não tinha o que falar pra ela. Porque eu não tinha. Ela tava passando por algo que eu não tava conseguindo nem chegar ali. Então, não fazia sentido eu falar nada do vai ficar tudo bem. Não fazia sentido pra mim naquele momento e eu resolvi ficar quieta. E eu fiquei quieta e ela ficou chorando por um bom tempo. E aí, quando ela terminou de chorar, ela veio me agradecer e falou: Nossa, tô me sentindo muito melhor. E eu falei: Cara, eu não fiz nada. Tipo, eu fiquei aqui quieta. E aí eu comecei a entender um pouco esse poder da presença do ser humano, né? A gente não tá junto à toa, a gente não tá junto só para falar palavra. A gente tá junto porque a gente existe junto, né? Nesse lugar da presença. Então, esse silêncio, assim, tem feito muito, muito sentido para mim, assim, do quanto é importante a gente falar, é importante a gente se expressar, mas que a palavra não seja a rainha das expressões quando a gente tem o silêncio que se expressa, quando a gente tem um corpo que se expressa, um corpo que lava, que se regenera, né, que faz tanta coisa e que às vezes a gente esquece, acha que ele é só para segurar o cérebro, né, que o corpo tá aqui. Então, tenho vivido um pouco esse processo de entender o silêncio na sua potência, das pessoas poderem existir, e eu também, né, dentro da relação, só com a minha presença. Faz sentido para vocês isso? Vocês percebem dessa forma também? Faz! Nossa, para mim faz muito sentido, gente. Aliás, eu até fico assim refletindo sobre a sua fala, Débora, que eu acho que são vários silêncios, inclusive, porque esse silêncio que você trouxe, assim, eu trouxe para o meu corpo, né? Como ele é um silêncio acolhedor, né? Como é um corpo que se esvazia de julgamentos, de tentativas de entendimento e simplesmente acolhe, né? Porque a gente cria um espaço. E esse espaço está Sim. no corpo, assim, para receber o outro, né? Para abraçar mesmo, né? Para conectar com a humanidade. Porque tem outros silêncios que a gente está quieto, mas a gente está lá criticando. Tem uma parte que está julgando, tem uma parte que está avaliando e a gente está quieto, né? É aquele silêncio que você está assim, você está quase se mordendo a língua, né? Mas você está quieto. E requieto no corpo, porque é lógico que isso tudo está produzindo movimentos, muitos, né, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração. E aí eu trago muito essa ideia que eu acho que cada vez mais também ando gostando muito, assim, que é trazer mais presença e mais consciência para o coração. Porque o coração, ele é um cérebro dentro do nosso corpo, ele tem um entendimento, assim, ele reverbera, ele se conecta, isso é provado cientificamente, que o coração, ele inclusive se mexe, gente, dentro do nosso tórax, ele muda de posição, ele avança para frente quando ele se sente conectado com o outro coração. Isso é incrível, assim, é que a gente conhece muito
pouco, assim, né? A gente espalha muito pouco esses conhecimentos sobre a nossa fisiologia emocional, né? Mas se conectar com o coração nesses momentos, assim, é preencher o corpo, né? Dessa amorosidade, desse acolhimento que é incrível, assim. Então, eu acho que entender também um pouco de todos esses, do poder desse silêncio, né? Que é um vazio repleto, né? É um vazio que está permeado de amorosidade, que está permeado de possibilidade de dar fluxo também pelo que está chegando do outro, né, no nosso corpo. A Nelly Bunen uma vez trouxe uma história linda, assim, num dos cursos que ela veio dar aqui para os nossos facilitadores em São Vicente. Ela tinha acabado de fazer um curso na Itália com uma figura que trazia essa ideia da etimologia mesmo da palavra do facilitador, né, que é aquele que dá passagem para a dor no seu corpo, né? Então, o facilitador na JR, ele tem essa potência aí de dar passagem no corpo dele, e para isso ele precisa estar esvaziado, né? Nesse sentido. Então, isso que você traz para mim faz muito, muito, muito sentido mesmo, assim. Bom, para mim faz sentido sim, com certeza. E mais do que o silêncio, né? Eu vou falar essa outra termo que você traz, né, Dé, que é a presença. Sim. Acho que independente, né? Se você tá expressando em palavras ou não, estar presente é fundamental para a comunicação. Com certeza mais importante do que o que eu estou dizendo, né? E falando de escuta, é super fundamental, né? O que eu vi você dar o exemplo aí, né? Nessa história sua com essa garota, né? No episódio da escola. O que eu vi você dizer é que você estava escutando ela. Né? Então, quando eu tô 100% presente com o outro, né? Eu realmente consigo me comunicar, como eu falei, que a comunicação ela é a expressão e escuta. E isso chega pro outro, né? Chega como muitas necessidades atendidas, né, de compreensão, de companhia, de acolhimento, apenas com a nossa presença. Então, sem dúvida, essa presença, né, física aí do corpo e tal é muito importante. E me vem na cabeça, na verdade, o desafio de fazer isso, né? Porque a gente está falando da importância e eu, no meu trabalho, eu percebo que essa é uma das coisas mais desafiadoras para as pessoas, né? Conseguir estar presente. Conseguir estar presente com as pessoas, com o outro, escutar, porque a nossa mente, ela é tão ruidosa que a gente está o tempo todo ouvindo, né, nossas próprias vozes. Muitas dessas vozes querem se expressar, muitas dessas vozes querem dizer para o outro o que fazer, muitas dessas vozes querem dizer que também vivenciaram coisas parecidas, muitas dessas vozes querem salvar o outro, né, que tem a ver com nossos aprendizados culturais. Acho que essa é uma grande dificuldade, mas sem dúvida acho que podemos aprender muito e, né, melhorar, contribuir muito para as nossas relações se a gente aprende, pratica estar presente, né, e estar sim em silêncio, né, mas eu acho que eu prefiro falar da presença do que o silêncio, porque eu acho que o silêncio é como a Fê falou, depende mais para mim da energia por trás. Às vezes o silêncio pode ser violento, né? Então, eu não diria só, o silêncio é importante. Acho que depende da qualidade do silêncio, porque, por exemplo, às vezes as pessoas trazem para mim, né? Alguém expressou algo para você, alguém que é próximo de você, expressa algo para ti e tal, e tá com a expectativa de uma resposta, e você simplesmente fica em silêncio, né? E esse silêncio pode chegar, né? Como um descaso, né? Pode chegar com uma falta de consideração, pode chegar... Então, eu falo, se eu não sei o que dizer, né? Porque eu tô vendo uma dor do outro, por exemplo, e não sei como apoiar em palavras, ou pode ser que eu tenha dito algo em relação a mim, pessoalmente, e eu senti uma dor muito grande, e eu percebo que se eu falar algo vai ser reativo, e vou acabar, enfim, entrando num conflito com essa pessoa, então eu tô escolhendo não dizer. Independente de qual é essa situação, eu posso, em lugar de simplesmente fazer silêncio, eu posso expressar, né, a minha vontade de fazer silêncio. Então, eu ensino isso também para as pessoas, porque eu uso essa estratégia. Então, eu posso dizer, olha, não sei o que te dizer, ou me faltam palavras, né? No caso de tá colhendo uma dor, uma história de alguém, um problema, enfim. O que eu quero que você saiba é que eu tô aqui, tô te ouvindo. Eu acho que essa é uma forma de
fazer assim como se fosse uma introdução ao silêncio que é acolhedora, né? E ao contrário também, se eu tô nesse outro lugar que eu trouxe de, né, cuidando de não ser reativa, e eu uso essa estratégia na minha vida, né, que a Fê até falou em algum momento, eu também, gente, não é porque eu facilito o CNV que eu sou zen, quem me conhece sabe que de zen eu não tenho nada. Então, eu sinto tudo, né, sinto medo, sinto culpa, sinto raiva, sinto vergonha, que são os sentimentos que a gente tá trabalhando intensamente na nossa prática de comunicação não violenta. Mas, eventualmente, se eu tô numa interação com alguém e eu percebo que se eu abrir a boca, né, vai dar ruim, eu dou uma respirada, tento me conectar e, né, em lugar de simplesmente fazer silêncio, sair e tal, eu conto pra pessoa, né, olha, nesse momento eu não consigo seguir essa conversa contigo, eu preciso de um tempo. Essa é uma maneira pra mim que cuida desse espaço. E eu já tive experiência, vou trazer pra finalizar essa que eu acho que é meio engraçada, mas eu já vivenciei isso em relações minhas, de olhar pra pessoa e falar assim, olha, na verdade eu ouvi isso uma vez, eu achei maravilhoso. A pessoa olhou pra mim e falou assim, nesse momento eu tenho muitos julgamentos sobre você. Então ela não riu, eu tô rindo agora, tá? Ela falou, eu tenho muitos julgamentos sobre você, então eu prefiro, né? Eu escolho a gente não seguir essa conversa agora, porque ao mesmo tempo eu sei que esses julgamentos, né, eles são meus e dizem algo sobre mim. Eu preciso de um tempo, eu preciso trabalhar essas emoções pra gente seguir essa conversa. E eu achei isso muito cuidadoso da parte dessa pessoa. É algo que hoje, né, eu uso incentivo, porque queria, sei lá, veio de falar isso, né, porque eu me reconheço também, gente, antes, né, da comunicação não violenta, eu era aquela pessoa, assim, a pessoa olhava pra mim e dizia, olha, não quero conversar agora, ou não dá pra falar agora. E eu insistia, não sei se vocês são assim. Eu falava assim, não, é agora, tem que ser agora, queria resolver. Já pode falar sim, já? Já pode soltar o sim? Né? Sim! Né? E eu queria na hora, assim, fazia birra, né, e tal. E claro que dava ruim, a pessoa falava, dava ruim, dava conflito, dava briga, era terrível. Então eu aprendi isso com a prática, né? Com a prática da comunicação, com a prática da comunicação não violenta. Quando a pessoa diz, olha, eu preciso de um tempo, hoje eu agradeço. Eu falo, ai, obrigada, que bom! Que bom que esse ser humano é consciente do seu processo interno e responsável e está me contando que ele precisa elaborar a comunicação antes de vir falar comigo. Eu acho isso maravilhoso e me chama realmente a atenção porque eu era essa pessoa, insistia muito e hoje eu falo, gente, e aí eu falo muito isso para meus alunos, falo, gente, agradece. Quando alguém fala assim, não consigo conversar com você agora, agradece para essa pessoa, ela tá sendo cuidadosa contigo, se importa com você realmente, né? Então, acho que é esse outro olhar aí para esses momentos e esses pré-silêncios e esses silêncios. Sim, isso faz muito sentido pra mim no lugar que, assim, me encontrei como uma pessoa que faz silêncio e tá sendo sem noção, entendeu? Acabei de me encontrar, assim, encontrei a Débora que faz silêncio e não é muito cuidadosa, porque depois que eu comecei a me observar, né, nos meus sentimentos e necessidades, assim, toda vez que eu tenho alguma questão que pega pra mim, eu preciso ficar quietinha, porque eu não consigo elaborar ao mesmo tempo que eu falo, não tenho essa habilidade. Então eu vou pro meu canto, eu começo a escrever o que eu tô sentindo, eu começo a escrever que necessidade que eu acho que não tá sendo cuidada, o que que é importante pra mim. Só que eu esqueço de avisar pro outro que eu tô indo fazer isso, né? Então muitas vezes as pessoas, quando tem alguma questão comigo, leem esse meu silêncio como, putz, ela não quer falar mais comigo, né? Tipo, ela não quer falar nada sobre isso que está acontecendo, que é tão importante. Então, agora, assim, nesse exato minuto, me reconheci como é importante a gente cuidar até mesmo do silêncio que a gente quer fazer e do silêncio que a gente precisa para se comunicar, né? E me veio muito aqui também com a Fê trazendo esse lugar da facilitação, né? Do facilitar a dor passar. Eu fico pensando, né, como que é para vocês, assim, esse lugar do corpo na prática de vocês, porque a minha sensação um pouco, e aí pode ser uma percepção muito minha, é que esse lugar da expressão do corpo, né, na comunicação, ele fica muito restrito a ou você faz teatro ou você dança, mas nunca numa conversa, nunca numa relação
Eu sinto que principalmente com essa coisa do online, né, do distanciamento social, cada vez mais o meu corpo sente eu não estar prestando atenção nele, né, ele não fazer parte da conversa. E sinto também um pouco nas relações, e aí digo no âmbito público, né, quando a gente ainda saía na rua e aglomerava, é um lugar assim de veto do corpo em movimento, digamos assim, né? Você fica sempre meio dura, no metrô todo mundo fica no seu canto, porque se alguém ali se mexe, alguém dança, todo mundo já fica, meu, que pessoa louca, no meio do nada dançando, né? A Fê tá rindo porque provavelmente ela era a pessoa louca dançando. Ai, que ótimo. Tô rindo por isso mesmo. Exatamente. Sim. Do tipo se pendurando no segurador, assim, sabe? Exatamente, e aí eu fico pensando na justiça restaurativa, né? E aí também trazendo a comunicação não violenta para Thay poder trazer um pouco da percepção dela, o quanto, para mim, às vezes é muito incômodo ficar muitas horas sentada ouvindo, porque é isso, né? Dores estão sendo compartilhadas, histórias estão sendo compartilhadas e meu corpo está absorvendo aquilo. E aí eu fico pensando o quanto na justiça restaurativa, e aí pensando, né, nas inspirações das culturas originárias do Brasil, o quanto a dança faz parte, o quanto bater o pé faz parte, o quanto os instrumentos fazem parte, né? Essas expressões corporais fazem parte, o quanto eu sinto falta na minha prática profissional do corpo conversar junto, sabe? Do quanto eu não tô ali só sentada ouvindo com o ouvido e falando com a boca, e meu corpo tá chateado, minha coluna tá morrendo, meu ombro tá doendo porque tá ficando pesado tudo aquilo. E se eu me alongar ali no meio, provavelmente alguém vai me olhar meio, meu, que essa louca tá se alongando no meio da reunião, sabe? E que eu não consigo não fazer isso, porque meu corpo vai falecendo, né? E eu não consigo ouvir nem mais com o ouvido. Então, não sei, queria ouvir de vocês, assim, se na CNV, tá? E você que facilita muitos processos, né, de CNV, de formação, e para você, Fê, que trabalha junto com a JR, como que é esse lugar do corpo para vocês, né? Tá, e vai lá você primeiro. Então tá bom. Pra gente. Eu não sei, a gente estabeleceu aqui uma ordem mais ou menos de fala. Vamos lá, né? Obrigada por falar sobre isso. Né? Na verdade, é muito bom para mim ter um espaço para falar do corpo, né? Na minha prática e partilha de comunicação não violenta. Porque sim, o corpo é muito importante. E eu quero começar isso falando o seguinte. Reconheço essa dificuldade que a Débora trouxe, né? Até esses olhares, né? Que ela falou, nossa, as pessoas falam, como assim o corpo, né? E aí eu acho que sim tem a ver com nossos aprendizados culturais, assim, né? Tipo, tem as coisas sérias e tem as coisas divertidas. E o corpo tá nesse lugar das coisas divertidas, sensíveis, enfim. Assim como eu quero fazer essa relação como o sentir. Né? Sim. Que eu acho que é uma coisa que a gente traz muito forte na comunicação não violenta, e na comunicação não violenta que eu partilho, eu falo muito isso. Eu acredito que uma das coisas mais importantes é reaprender a sentir. E reaprender a sentir, né, faz parte desse movimento, reaprender a conectar com o corpo, reaprender a perceber o corpo. Por quê? Porque os sentimentos se manifestam no corpo. Eu falei isso, né, aqui já no bate-papo rapidinho, mas a gente faz práticas, e a Débora falou sobre as formações que oferece os cursos. Eu faço isso nas partilhas de comunicação não violenta, né? Então, hoje, e na minha vida também, então eu sei, por exemplo, hoje no meu corpo onde vive a raiva, eu sei como o meu corpo sente a raiva. Eu sei como o meu corpo sente a tristeza, eu sei como o meu corpo sente a alegria. Então tem órgãos mesmo, assim, né? São sensações físicas. E que, inclusive, me ajudam, quando eu faço essas investigações, me ajudam a reconhecer os sentimentos em outras situações. Então, assim, às vezes, eu antes de, sei lá, investigar ou entender que eu tô sentindo raiva, eu sinto minha raiva, por exemplo, assim, meu estômago, literalmente, ele dá uma apertada assim e meio que vira de cabeça para baixo, assim, eu sinto o movimento dele, né? E aí, às vezes, eu sinto isso, vem uma emoção e eu escuto o meu estômago assim mover, sinto ele mover, falo, opa, é raiva. Eu não tenho aquela expressão, ai, a raiva me tomou, como a Fê falou, né? Então eu acho que, por quê? Mas eu não tenho hoje, porque eu aprendi a fazer toda essa prática, essa experiência com o meu corpo, né? Reconhecer os sentimentos.
Então hoje eu uso o meu corpo, converso com o meu corpo. Né? E não só os sentimentos, também um outro elemento aí fundamental que eu costumo dizer que é o coração, né, da comunicação não violenta, que são as nossas necessidades. A gente faz muita prática também de encontrar as necessidades na gente, no corpo também, porque falando um pouquinho de espiritualidade da comunicação não violenta, né, para nós as necessidades humanas universais, que talvez eu acredito que o pessoal que está ouvindo aí já conhece um pouquinho desse conceito, né, mas para dar alguns exemplos aqui, aquilo que é importante para todo mundo, paz, amor, liberdade, aceitação, autonomia, etc. A gente acredita que a gente fala dessas palavras, mas na verdade elas são manifestação da vida. Né? As necessidades são uma forma concreta de falar sobre né? O Marshall Rosenberg falou disso, sobre a divindade que existe em nós, então sobre essa energia que vive em nós. E isso está totalmente associada a perceber o corpo. Né? Nós somos esse ser integral, então ao menos na minha partilha, né, e como eu vejo, entendo e vivo a comunicação não violenta, essas percepções, essa relação com o próprio corpo é muito importante, como eu falei, até para você também perceber o corpo do outro. Às vezes você pode ter uma conversa, uma comunicação, um diálogo, sem que nenhuma das duas pessoas diga nenhuma palavra, né? A Fernanda pode falar muito bem disso aí, muito melhor do que eu. Mas eu acho que quanto mais eu tenho, né, esse contato, intimidade com o meu corpo e consigo reconhecer minhas emoções e necessidades nele, eu consigo fazer isso com o outro. E sem dúvida eu potencializo a minha comunicação. Né? E aí eu acho que a grande dificuldade, né, nessa área é isso que eu falei. Eu acho que tem essas, né, essas divisões, essas separações aí do que é permitido, do que é sério, né, do que é, e o corpo não é levado muito a sério, infelizmente, assim como o sentir também está menosprezado na nossa sociedade, né, e nós aí falando de comunicação não violenta, justiça restaurativa, como a Débora falou, então a gente está incentivando, né, o sentir, senta no círculo e vamos chorar mesmo, tá tudo bem, então... E ainda é, infelizmente, estranho para muitas pessoas, né? É como eu falei, acho que é... Mas eu amo, eu acho que como a gente falou, é voltar a ser humano. E aproveitando que eu tô falando disso, só para finalizar minha fala, eu vou dizer uma coisa aqui que eu adoro, né? Hoje... Eu tenho formação de facilitação em ciclo restaurativo, tudo, em justiça restaurativa, mas há muito tempo não faço isso, né? A CNV realmente é o que eu me dedico aí, grande parte do meu tempo. Mas eu amo o ciclo, eu digo que o ciclo é o melhor lugar para se viver. E estou trazendo isso exatamente por esse lugar que permite, né, a criação desse ambiente que eu acredito que é onde a gente pode ser humano e pode sentir, pode expressar, né? Pode chorar, pode respirar, pode sorrir. E tá tudo bem, tá tudo permitido. Eu torço muito e confio muito, na verdade, também, né? Além de torcer, confio que a humanidade vai realmente se transformar e chegar nesse momento em que isso outra vez será, né, a regra, que isso será o comum, que isso será o dia a dia e não o contrário, como a Débora trouxe. Oxalá, irmã. Vamos todos reverberar nesse sentido, que a gente está precisando muito dessa inteligência, né, no planeta. Eita! Ai, tá. E você é baiana, você trouxe o componente cultural aí dessa inserção do corpo, né, na comunicação. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando a gente estava conversando aqui informalmente antes de começar, né? Uhum. E eu falando da saudade da Bahia, porque a Bahia é um lugar que eu me sinto em casa, justamente porque os baianos têm corpo. O corpo reverbera ao som da música, ao som do mar. A natureza é fonte de inspiração para os movimentos, para essa espontaneidade, né? Essa musicalidade, assim. E eu acho super, assim, instigante, né? O fato de que a nossa cultura acabou, eu acho que esmagando esse lugar, porque o corpo era visto, né, pelos ditos civilizados, né, pelas culturas civilizadas, como algo primitivo. Né? Os nossos colonizadores chegaram aqui e acharam muito primitivas as manifestações corporais, achavam as manifestações culturais africanas primitivas. Né? Então a gente foi, eu acho que assimilando esse lugar de que a civilidade tem a ver com um corpo que é domesticado, né? Que obedece a um padrão, a uma forma, que fica quieto, comportado, sentado,
enquanto está prestando atenção. Prestar atenção é sinônimo de ficar sentado, né? Como a Débora trouxe. A gente fica enlouquecido, porque um corpo cansado, uma coluna que está sendo super como a gente ser consumida, né, do seu processo Sim. de mobilidade, ela vai implicar numa mente que já também não funciona, né? Então, quer dizer, tá tudo errado, né? Agora, me lembrei muito, assim, quando o Foucault fala muito disso, né? Desse processo de domesticação dos corpos. Quando ele escreveu Vigiar e Punir, ele trouxe muito essa ideia, né? De que a gente é domesticado e a gente perde a nossa capacidade realmente de uma análise mais crítica, mais livre, né, das coisas, estando sentado, estando assujeitado dessa maneira, né? E vários outros filósofos também trouxeram. Reich trouxe muito essa coisa, né, do corpo alemão. Reich advoga aí que a ascensão do nazismo, do totalitarismo, só foi possível porque o alemão tinha aquele corpo duro, que o alemão era um corpo sofrido, né? E as couraças todas. E também tem, eu acho que é o Deleuze que fala, não sei se é o Deleuze, agora eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas tem algum desses filósofos bacanudos aí, conta também, que ele fala assim, meu direito vai até onde meu corpo pode. Isso eu acho incrível, assim, você pensar que a sua potência, né, nesse sentido de exercício do seu direito, vai até onde o seu corpo pode. Um corpo alegre, um corpo cheio de vida, um corpo que dança, é um corpo muito dificilmente domesticado. E é uma mente dificilmente domesticada, né? Então, eu acho que é super importante a gente resgatar esse papel do corpo, trazendo um pouquinho para as nossas práticas, né? É muito desafiador, porque é uma quebra muito grande de paradigma, justamente por isso que a Débora trouxe, né? Essa questão da seriedade. A gente acha, então, que não é sério esse negócio, mas vai ter dança, é sério ou não é? Sim, parece, sim. pô, mas eu achei que fosse sério. Como assim, né? É muito sério, assim, a gente aqui tá brincando de verdade. Brincar é muito bom, e celebrar é muito bom, né? E então, é coisa séria. E é muito sério, vamos fazer de verdade, né? E eu consegui, assim, trazer alguns experimentos, assim, para a questão dos círculos. Eu acho que o círculo é um lugar que permite isso, porque como a Taina disse, assim, é muito de verdade, as pessoas estão muito disponíveis, né? Tá em círculo, eu acho que implica numa disponibilidade total, né? Não já de cara, as pessoas chegam, né? Talvez num lugar assim, meio tentando entender onde é, o que vai acontecer. Mas algumas práticas que a gente conseguiu incorporar, simples assim, né? Bem simples, são o centramento, que é esse lugar de estar sentado, mas se conectar com o corpo, né? Dar essa esvaziada para começar os círculos. A própria celebração ao final dos círculos também é uma coisa que já tem lugar, já é uma prática, eu acho que reconhecida, e na celebração trazer dança circular, trazer canto, né, trazer alguma prática de ordem mais corporal, né? E acho que são dois lugares assim que eu já vejo acontecendo com mais tranquilidade, né, mais naturalizados dentro das nossas práticas restaurativas, assim. E eu, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência com facilitadores da formação da Escola da Magistratura, do encontro, na verdade, de facilitadores, que eu trouxe um pouquinho essas práticas de manejos de conflitos dentro do corpo, através de fluidos, de reconhecimento de lugares onde pega no corpo, esvaziamento, arcabouço, sabe, de ordem corporal para dar lugar, para conter, para dar borda para aquilo que a gente sente, dar borda também para o que a gente recebe, porque tem componentes muito emocionais aí nesse lugar, né, de ser um facilitador. Dar passagem para a dor significa dar passagem mesmo, né? Não significa reter na gente, né? Se a gente retém, a gente vai ter uma hora que a gente não dá conta, né, emocionalmente, de tanta dor, de sofrimento, de tantos processos. Então, tem algumas práticas de corpo que vão nos auxiliando muito nesses processos todos, né? E trazer a arte, né, gente? Porque a arte é a expressão mais genuína, assim, né? Quando a gente fala em dança, a gente está falando de uma manifestação que transcende palavras, né? E que nos conecta nesse nível de humanidade, realmente, que eu acho que, como disse a Thay, nós estamos precisando resgatar urgentemente, né? Então, oxalá a gente possa voltar para esses círculos, para essas celebrações, para esses lugares de confiança, né? De
encontro aí de tudo que faz parte da gente como ser humano. É desse lugar, assim, extremamente inspirada e acho que renovada de esperança, assim, né? Do quanto vocês trouxeram esse lugar de resgate, que para mim faz todo sentido. E já sinto meu corpo querendo se mexer aqui. Queria ser a pessoa doida que sai dançando nesse momento. Para dizer que nosso papo está no fim e eu queria agradecer muito, muito, muito a disponibilidade de vocês, a disponibilidade de presença, de escuta, de compartilhar e dizer que isso é muito importante para mim. Então, uma gratidão enorme a vocês duas. Muito obrigada por terem participado, queridas. Obrigada, Débora. E queria dizer uma coisa, ouvindo a Fernanda também, viu, Fê? Que você falou da Bahia, da música. Aí eu pensei, ai, pandemia, ai, quanto tempo eu não vou no samba, ai, meu Deus do céu. Nem fala, tá? E ontem eu tava sofrendo horrores, assim, de desejo de estar numa roda de samba, ouvindo um samba, ouvindo uma Clara Nunes aqui. E eu danço muito com a minha bebê, eu danço muito com ela ama dançar. Então, assim, tem sido... A gente pode lembrar também que a gente pode dançar com a gente, né? Isso é muito importante nesse momento. Como a gente pode dançar com a gente e dançar também invocando os nossos queridos e queridas, as entidades, os deuses, as deusas, todas as camadas aí que nos circundam também, porque dançando a gente se comunica muito, né? E faz as coisas terem muito fluxo. Com certeza. Mas você me relembrou, né? Me deu essa lembrança e também quando você falou essa coisa, né? Os corpos que dançam dificilmente são colonizáveis. Aí eu falei, nossa, né? E sei lá, deu uma conexão assim com a ancestralidade, que gostoso. Acabar esse papo assim. Então eu queria contar delícia. Isso. Obrigada por Ai, quando eu for à Bahia, eu vou te visitar, Thay. Então, vem aí, vou pegar o seu contato com a Dé. Pode vir também, viu, Débora? Aí vem todo. Vocês podem. Achei que ia ficar sem convite. Não, vamos dançar todas. Eu gosto muito de dançar também. As pessoas não conhecem, danço de tudo. Enfim, acho que a dança também é o corpo, sem dúvida, esse canal, né, de expressão. Bom, então eu queria agradecer também, Dé. Obrigada aí por esse convite, né? Obrigada pela oportunidade também de conhecer a Fê. E que delícia te ouvir, Fê, né? Fica com vontade de realmente conhecer, de dançar junto, de sentar para conversar. E foi um prazer enorme. Queria contar que eu admiro muito esse trabalho aqui, né? Vida longa ao Papo Debs aí, como sempre, com temas tão relevantes e contribuindo para esse mundo que eu também quero viver, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, meninas. Ei, muito prazer, adorei também, tá? E adorei, muito grata aqui pela possibilidade de estarmos juntas, da maneira como a gente consegue hoje, né? Como é adequada, como é seguro e necessário. Gostei muito, porque a gente se transpõe, né? Na verdade é isso, a gente tem essa capacidade de transpor os limites do corpo físico quando a gente se conecta dessa maneira. Então, muita gratidão, foi muito vivificante para mim. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que ouviu. Se quiser acompanhar mais, me segue no Instagram, @papodevs, e daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!